Oi, gente, a pedido de vocês, vou resolver aqui a questão 24, tá? Que a gente não conseguiu resolver ela em aula, tá? Então, o que a questão 24 fala? Ela fala que um helicóptero está suspenso no ar, né? Em repouso em relação ao solo, então ele está na mesma altura sempre. E ele ergue por meio de um cabo de aço mantido vertical, né? Uma caixa de massa igual a 200 quilogramas. Então a gente sabe que a gente tem uma caixa de 200 quilogramas que está sendo levantada por um helicóptero. E também o que eu interpretei errado na questão, gente, durante a aula, é que, olha só, a palavra-chave que ele fala aqui é ergue, tá? Eu tinha entendido quando eu fui resolver com vocês na aula que ele mantinha a caixa na mesma altura, mas não é verdade. Tá dizendo que ele ergue. Então, se ele ergue, então ele levanta, tá? Então, se ele levanta a caixa, a gente sabe que a caixa está indo para cima, correto? Então, ele diz aqui, ó, de massa igual a 200 kg, que se desloca com uma velocidade constante ao longo de um percurso de 10 metros. Então, ele levanta a caixa 10 metros, que ele está elevando ela, erguendo ela, correto? A gravidade é 10, né, como sempre, e o exercício fala: sabendo que no deslocamento citado, as forças de resistência do ar realizam uma força sobre a caixa, um trabalho de menos 1.400 joules, então eu vou falar aqui, ó, que o ar faz um trabalho de menos 1.400 joules, tá? Ele pergunta, calcule o trabalho da força aplicada pelo cabo sobre a caixa. Então, olha só, a gente sabe que o trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, tá? E o cosseno do ângulo é o cosseno entre a força e o deslocamento. A gente sabe que a força que está atuando aqui na caixa é a força-peso. Então, a gente tem um deslocamento para cima e uma força para baixo, ok? Logo, o nosso ângulo aqui vai ser de 180 graus. E a gente sabe que o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, a gente já sabe que o nosso trabalho vai dar negativo, certo? Porque a gente vai ter menos 1 multiplicando a força vezes o deslocamento, tá? E ele fala ali também que o deslocamento é 10 metros, então a gente já vai puxar aqui para baixo 10 metros. E a força que ele está fazendo, a gente sabe que é a força peso, né? E a força peso é massa vezes a gravidade. Qual é a massa? 200 kg. E a gravidade a gente sabe que é 10. Então a gente vai ter que a força peso vai ser um total de 2.000 vezes o nosso menos 1 do cosseno. Esse vai ser o trabalho da força peso, tá? Então a gente pode chegar à conclusão que o trabalho realizado foi um trabalho igual a menos 20.000 joules, unicamente da força-peso, tá? Porém, o exercício também fala ali, ó, que no deslocamento citado, as forças de resistência do ar realizam um trabalho sobre a caixa. E essas forças realizam um trabalho negativo também, certo? Então vamos pensar assim, ó. Se eu estou puxando algo para cima, o ar ele só pode resistir a esse movimento, né? Ao movimento para cima. Então, o ar faz uma força na caixa para baixo, que é uma força contrária ao movimento, que nem a força de atrito. A força de atrito é aquela contrária ao movimento, né? Então a gente pode dizer que essa força aqui também está sendo para baixo. E a gente sabe que se ela está sendo para baixo, ela está fazendo também um ângulo de 180 graus com o deslocamento da caixa. Por isso que a gente vê esse negativo aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Essa força de resistência aqui, esse trabalho de resistência que o ar está fazendo, vai ser somado ao trabalho da força-peso, porque é o trabalho total que o cabo de aço está fazendo. O cabo de aço está tendo que levantar a caixa e está tendo que contragir também essa força de resistência, correto? Então, o nosso trabalho total, vou escrever aqui do lado, o trabalho total vai ser igual ao trabalho da força-peso, que é o que a gente achou aqui, mais o trabalho da resistência do ar.
Tudo isso vai ser o trabalho que a cabo de aço vai ter que fazer, tá? Então a gente vai ter que o trabalho da força-peso é menos 20.000 e o trabalho da resistência do ar vai ser menos 1.400. E a gente chega à conclusão que o trabalho total feito pelo cabo de aço vai ser menos 21.400. Certo? Como eu tinha feito em aula com vocês, realmente não tinha como resolver, porque eu não tinha visto aquela palavra ali, o erg, certo? Então eu não sabia como é que é, para qual direção o deslocamento era. Se eu não sei qual é a direção de deslocamento, eu não sei qual é o cosseno do meu ângulo, né? Mas agora que eu vi que está escrito erg, a gente consegue resolver direitinho, tá? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na nossa próxima live.